Então, beleza. Aqui eu vou explicar o projeto do Pac-Man, que é basicamente o projeto para sistemas evolutivos, em que eu uso um algoritmo genético em vários indivíduos, que no caso são os Pac-Mans, para eles aprenderem barra evoluírem a fugir dos fantasmas, que no caso desse código tem 4 fantasmas. E um detalhe importante para forçar o Pac-Man a andar, que tipo era um problema que eu estava tendo no começo, porque ele se escondia em um canto e ficava lá escondido até que algum fantasma encontrasse ele. Então, para forçar que ele andasse, percorresse o mapa, eu coloquei um objetivo final que fica do outro lado do mapa para forçar ele a andar, tipo, a correr o risco de ser pego por um dos fantasmas. Então, bora lá. Aqui na main é onde se conecta todos os arquivos e a gente vai voltando nela aos poucos, de acordo com o que eu vou explicando cada arquivo. Mas basicamente ela que junta todos, coordena todos. E aqui no terminal vai ser impresso o histórico do fitness do melhor indivíduo, no caso da geração. E caso um dos indivíduos, no caso um dos Pac-Mans, consiga chegar até o objetivo final, ele vai ser mostrado o mapa dele, no caso, tipo, do indivíduo dele chegando até lá e ficando até lá, até que, tipo, o número de passos de barra tempo seja excedido ou que ele seja morto. Então, vamos para os próximos arquivos que a compreensão vai ficar melhor. Mas um detalhe importante que eu vou mostrar. Basicamente, eu usei esse mapa de referência para fazer o mapa do Pac-Man, do código. Então, só para mostrar onde vai ser inicializado ele. O Pac-Man vai ser inicializado aqui. E o objetivo final, eu coloquei ele para cá, do outro lado do mapa. E os fantasmas, eu coloquei ele inicializados aleatoriamente. Então, eu lembro que tem um aqui no meio e outro mais pra ponta aqui. Então, beleza. Voltando aqui inclusive, eu vou deixar essa imagem no GitHub, tipo, com a comparação com essa imagem com o grid, porque, por exemplo, um detalhe importante, os zeros no grid, que é o mapa, eles são os caminhos livres, e os uns são as paredes do mapa. Então, bora lá. Então, aqui, como eu disse antes, é o mapa, que é uma matriz de 11 por 19, e aqui as funções. Aqui são outras duas matrizes que são do mesmo tamanho que essa, que é a matriz de colisão e a matriz de feromônios que o Pac-Man vai deixar. Mas isso eu explico mais tarde com mais detalhes. Mas basicamente, entrando aqui no arquivo do mapa, a gente pode ver que essa função aqui é para checar a colisão, se houve alguma colisão, isso tanto para os fantasmas quanto do Pac-Man. No caso, colisões na parede. No caso, se houver alguma colisão entre fantasma e Pac-Man, tipo, obviamente o Pac-Man vai morrer e vai, tipo, ir pro próximo indivíduo. Então, temos também uma matriz para isso, para falar se o Pac-Man morreu ou não, para conferir isso. Uma função para recitar os feromônios. E essa função display é a que é responsável por imprimir todo o mapa. No caso, tipo, os indivíduos andando e etc. Então, não é muito interessante falar agora, mas basicamente é enviado aqui, tipo, o X e o Y do Pac-Man e o X e o Y de cada fantasma. E com base nisso vai imprimindo e vai imprimindo colisões e as paredes, etc. Então é basicamente isso. Então, indo pro arquivo, eu acho que dos fantasmas, que é mais simples de explicar primeiro do que do Pac-Man. Mas basicamente os fantasmas, eles... Aqui no arquivo dos fantasmas tem uma função para inicializar eles. E a principal função, que é de mover, que a gente vai ver com mais detalhes. E essa função de reset, que vai resetar os fantasmas a cada mapa. Então, vendo aqui essa função de mover os fantasmas, aqui no código,
ele funciona da seguinte forma. Os fantasmas, eles vão dar prioridade primeiro pra seguir o feromônio do Pac-Man, se houver. Se não, se ele conseguir ver o Pac-Man, que é uma coisa que ele pode fazer, que eu coloquei essa habilidade nos fantasmas, ele tem uma visão, tipo, das laterais dele, tipo, até uma parede. Então, por exemplo, igual a visão humana. Você não sabe que tem uma pessoa atrás de uma porta porque a porta tá tapando a sua visão. Então isso ocorre da mesma forma com os fantasmas. Ele não vai saber que o Pac-Man tá, por exemplo, escondido atrás de uma parede porque ele só vai ver a parede. Então, basicamente ele tem, por exemplo, esse fantasma aqui, ele tem a visão daqui, até colidir com a parede. No caso, tipo, se o Pac-Man estivesse na frente dele até o Pac-Man, então ele seguiria pra lá e estaria na trilha dos feromônios, então ele seguiria os feromônios como prioridade, viria pra cima e viria pra baixo. Então, voltando aqui, ele dá preferência para os feromônios, então ele vai seguir o lugar que tem mais feromônios. Então, tipo, os feromônios funcionam da seguinte maneira. De acordo com o tempo passa, o feromônio que o Pac-Man acabou de deixar, tipo, ele tá num lugar e vai pra outro, esse outro lugar que ele foi tem mais feromônios do que o local anterior. Isso funciona, tipo, eu vou falar como funciona melhor de outra forma, mas basicamente tem, tipo, os feromônios, eles não têm o mesmo valor em todo o mapa, tipo, em todo o percurso do Pac-Man. É só um detalhe que mais pra frente eu explico, mas é só relevante agora, é só saber isso. Então, beleza. Mas, tipo, se não tiver nenhum feromônio, no caso, então ele vai usar a visão dele pra ver se tem o Pac-Man ou não em uma das 4 direções dele. Então, se tiver, por exemplo, aqui e não tiver feromônio, por exemplo, ele vai seguir de acordo com a visão, o Pac-Man. Então, beleza. E caso ele não tenha feromônio, ele não veja o Pac-Man, então ele vai vir pra essa parte aqui do código que ele vai se mover aleatoriamente, basicamente. E só pra garantir, eu coloquei mais uma caso, né? Porque essas duas variáveis são inicializadas com 0, então caso, não sei, dê algum erro nos feromônios, ele vai se mover aleatoriamente, do mesmo jeito. Então aqui ele vai pegar esse valor que foi calculado em uma dessas três partes, na verdade, que é ou usando feromônio, ou usando a visão, ou aleatoriamente, vai somar com o x e o y atual dele e vai formar duas novas coordenadas. E essas duas novas coordenadas vão ser passadas para cá. Então, se houver colisão, tipo, ou seja, se tipo, o lugar onde ele tem que ir, essas coordenadas novas, tiver uma parede, então vai mostrar que teve uma colisão. Ele não vai conseguir ir para esse lugar, obviamente. Então só vai mostrar, vai dar verdadeiro pra colisão e vai mostrar um X no mapa e que ele tá colidindo, basicamente. Se não, se tipo tiver um 0, um espaço em branco no caso, um espaço vago, então ele vai seguir por esse caminho e vai andar. Então, esse é o código do fantasma, basicamente. Aqui, vindo pro código do Pac-Man, que é um pouco mais complexo, que é onde usa o algoritmo genético, inclusive, aqui esse arquivo está mostrando o indivíduo. No caso, para criar a população, é onde vai ser usado o algoritmo genético, que vai ser nesse arquivo. Mas por enquanto eu vou explicar esse aqui que acho mais relevante agora. Então, basicamente as funções desse arquivo de cada indivíduo, né, no caso, é mover Pac-Man, que é a função que ele usa para andar. A função de mutação, que vai pegar um Pac-Man e vai mutar de acordo com a taxa de mutação que eu estabeleci, que eu vou mostrar, que está estabelecida no arquivo de população Pac-Man, no algoritmo genético, e uma função para crossover entre dois Pac-Mans. Então, aqui mostrando o Pac-Man melhor. Aqui, tipo, inicializa o Pac-Man. Essa variável aqui serve para contar os passos / o tempo. Então, o número de passos que dão, tipo, no mapa, isso, o Pac-Man ou os fantasmas, sabe? Tipo, cada um dá um passo a cada segundo, por minuto, sei lá.
Mas, tipo, basicamente o número de passos que eles dão é o mesmo do número de tempo. Então, se, tipo, os fantasmas andam pra uma direção e o Pac-Man anda pra outra, 1. Aí o próximo movimento, 2. Então, esse é o tempo. E, ao mesmo tempo, o número de passos. Aqui tem um vetor de visão, que vai armazenar a visão do Pac-Man, que é diferente da visão dos fantasmas. Que, inclusive, esse código comentado é só uma tentativa de outra visão. Então, aqui é uma visão igual dos fantasmas, que é, tipo, infinita até bater num obstáculo. Mas eu preferia usar uma visão mais simples pro Pac-Man, tanto para dificultar as coisas, tanto porque é mais simples para mandar pro algoritmo genético. Menos neurônios são usados na entrada. Isso eu vou explicar aqui embaixo. Aqui, ó, vou usar 7 neurônios de entrada para rede neural. Inclusive, eu tô usando uma rede neural. E essa rede neural que vai ser, ou melhor, tipo, o algoritmo genético, ele vai avaliar a rede neural do Pac-Man, já que é ela que toma as decisões por ele, tipo, enquanto ele tá no mapa, no jogo, né, no caso. Então, aqui, eu vou calcular as 4 direções dele, o que tem em cada direção, que vai funcionar da seguinte forma. Ele só vai saber o que tem no bloco da frente, de trás, à esquerda e à direita. Ele não vai saber o restante, ele só vai saber o bloco do lado só. Então, ele não vai saber o segundo bloco do lado, ele só vai saber somente o bloco do lado, o primeiro. E ele também vai ser mandado para a rede neural a distância, tipo, dele com a distância com o x ou melhor, vai ser calculada a distância x e a distância y, usando o x do objetivo e o x dele atual, e isso vale pro y. Então, por exemplo, se o Pac-Man tá no x3 e o objetivo tá no x17, ele vai fazer um 17 menos 3, que vai dar 14, e ele vai mandar esse 14 pra rede neural, basicamente. E isso vai fazer a mesma coisa pro y. E ele também vai mandar o tempo pra rede neural. Aqui a gente... Aqui eu fiz um esquema que eu vou colocar no GitHub, mas basicamente é assim que funciona a rede neural. Então ele vai saber o que tem na lateral esquerda, na lateral direita, na lateral superior, na inferior. A diferença entre o x do Pac-Man e o x do objetivo, né? E a diferença do y do Pac-Man pro y do objetivo. E o tempo. Isso dá no total 7 neurônios de entrada. Então, beleza. A rede neural, ela vai retornar 2 saídas, que vai ser armazenada aqui nesse duas variáveis, que vai ser um valor x e um valor y, que vai ser adicionado na coordenada atual dele. E para eu decidir como que vai adicionado, eu faço uma filtração desse dado, desses 2 números. Então, basicamente, nessa parte aqui, eu avalio o módulo deles. Então, eu vejo se o resultado que saiu aqui, de qual que é maior, basicamente. Se o dx for maior, então ele vem para essa parte. O dy vai ser igual a 0, então não vai ser adicionado nada no y. E aqui ele vai escolher se vai para um lado ou para o outro, de acordo com o sinal que esse dx estiver. Então não vai ser mais avaliado o módulo. O módulo só é avaliado para escolher entre dx e dy. E depois vai ser avaliado o sinal de qual for o módulo maior, basicamente. Mas isso eu vou estar explicando bem melhor no GitHub. Aí, beleza. De acordo com o resultado que saiu aqui, ele vai adicionar aqui, que vai ser a nova coordenada. E também vai adicionar aqui nesse grid, que vai ser o grid dos feromônios, que também vai mudar, que vai receber o valor do tempo, no caso. Então, basicamente, por exemplo, ele tá aqui, é um 3, aí deu o resultado para ele vir pra cá, aqui vai receber um 4, que é o próximo tempo /passo. Então, aqui vai ter um
número maior, então um número de feromônios maior, que o fantasma vai utilizar para seguir o Pac-Man. Aí aqui é o mesmo esquema do fantasma. Vai ver se tem colisão, se não tiver ele anda, se não vai mostrar que teve colisão. Aqui é a função de crossover, que vai fazer um Pac-Man e vai fazer o crossover entre duas redes. E aqui vai pegar um Pac-Man, no caso, e vai fazer a mutação dele e vai copiar pro Pac-Man filho, basicamente. Aqui é uma função de reset para resetar o Pac-Man, tipo, toda vez que um indivíduo surgir de novo, basicamente. Beleza. Aqui tem a rede neural e o arquivo auxiliar dela, que eu vou explicar mais tarde, mas primeiro eu vou explicar como funciona o algoritmo evolutivo aqui. Então, aqui no algoritmo evolutivo que eu fiz nesse arquivo, tem a função que inicia a população, inicial, sabe? Aqui a função que avalia a população, a função que pega os 5 melhores indivíduos e a função que faz a próxima geração. E aqui em cima a gente tem definido o número de indivíduos em cada geração, que eu coloquei 100, os top 5 indivíduos com os maiores fitness e o máximo de tempo para isso, para não, tipo, o código não ficar rodando, tipo, eternamente, por exemplo, em um indivíduo. Então eu coloquei um limite de tempo que ele possa andar e para ir logo para a próxima geração. Então acho que nem compensa medir aqueles que passam de 100 passos, já que o mapa não é muito grande. Então aqui é a potência da mutação, que eu coloquei 0.1, e aqui tem o algoritmo genético. Aqui é a função que inicializa a população e aqui é a função que avalia a população. Eu tô avaliando a população de acordo com a distância que ele tá, tipo, até o objetivo. Então, se ele chegou ao objetivo, o fitness dele vai ser 101. Se não, ele vai fazer essa conta aqui só pra que, tipo, ele ordene, tipo, aqui embaixo, ele ordene de forma decrescente os fitness. E eu coloquei um contador pra gente saber quando que quantos, ou melhor, indivíduos de uma geração chegaram até um ponto, sabe? Então, aqui descendo tem a função que pega os 5 melhores, que basicamente pega esse vetor que fez aqui dos fitness, ordenado já, e pega os 5 melhores. E aqui é a função que faz a próxima geração. Aqui chama a função para avaliar, cria uma nova população, pega os 5 melhores, coloca o melhor num histórico que eu vou usar na main, isso. E aqui embaixo a gente faz o crossover e a mutação, que é feito aleatoriamente cada um, basicamente. Então, ou acontece crossover ou acontece mutação. Isso usando os 5 indivíduos, 5 melhores indivíduos que são escolhidos aleatoriamente. Aqui embaixo, a gente passa os melhores para a próxima geração e aqui a gente atualiza a população. Voltando aqui para rede neural, como funciona, tipo, basicamente o algoritmo evolutivo que está nesse arquivo aqui, ele faz o seguinte, ele filtra da seguinte forma: de acordo com os indivíduos que têm os melhores fitness, ele pega, tipo, a rede que eles têm, que são classificadas a melhores, tipo, relativamente, né, falando, e pega essas redes e faz o crossover e a mutação dependendo de cada. Então aqui, tipo, ele faz a mutação e o crossover com as redes dos indivíduos, dos Pac-Mans, no caso. Então aqui tem uma função para mutar e uma função de crossover. E o que exatamente muta e faz crossover? São os pesos que tem entre os neurônios, que conectam os neurônios. Então, a gente vai selecionando os melhores pesos
que estão dando melhores resultados. E os pesos são basicamente isso aqui, que são as linhas que conectam os neurônios de cada camada, que cada uma delas tem um valor e é gerado aleatoriamente no começo, mas tipo a gente vai filtrando os melhores. Então, se, por exemplo, se saiu melhor a rede que tem os pesos 3, 4, 5. Então a gente pega essa rede e a gente usa esses pesos 3, 4, 5 para fazer uma nova população. Então, basicamente, o que a gente pega, o que a gente vai selecionando são os pesos de cada rede para formar novas redes que tem que ser, né, melhores do que as anteriores. Então, basicamente, a explicação do código é esse. Então, eu vou pôr o código para rodar e vou deixar rodando um tempo, até um número de gerações, e até que tô pensando até umas 50 gerações. E se caso um dos indivíduos até lá chega até o objetivo, daí tipo eu volto aqui. Tá, ok, voltando aqui, como você pode ver, na geração 6 o Pac-Man já chegou no ponto objetivo. E dessa vez, até que evoluiu bastante rápido, mas isso não necessariamente é o mais comum. Então, já teve vezes que ele demorou até a geração 50 para chegar até o objetivo. Então, no GitHub eu vou colocar tipo uma média de evolução do código, que normalmente ele tá chegando no objetivo, né? Tipo, ali entre a geração 20 e nos melhores casos, obviamente, tipo, igual chegou na geração 6 e nos piores depois da geração 50. Então, mas basicamente, vou colocar um gráfico, tipo, falando da média e explicar esses pontos. E só esperando acabar, tipo, no caso, acabar essa geração 6 enquanto tá rodando, que inclusive dá pra ver os bichinhos andando. E porque daí quando acabar ele vai imprimir o histórico dos fitness pra gente analisar a evolução do como foi. Inclusive, aí, agora. Inclusive, 95 dos indivíduos que dessa geração conseguiram chegar até o objetivo. E lembrando que eram 100 indivíduos. Então, tipo, ele evoluiu bastante rápido, como você pode ver. E já na geração 7 ele continua com essa constante do fitness máximo, que é 101. Então, e a tendência é continuar com esse fitness máximo. Então, mesmo que varie pelo menos um pouco entre 100, 190 e pouco, alguma coisa assim, ele vai ficar nessa constância, porque teoricamente os fantasmas se movem aleatoriamente, então não tem como prever os movimentos dele, tipo, não totalmente. Então pode ter vezes que ele acabe morrendo, sei lá, faltando uma cada distância, e, por exemplo. Mas no geral, já que, por exemplo, 95% dos indivíduos conseguiram chegar até lá, então a partir dali todos os da frente vão ter o fitness máximo, basicamente. Eu vou colocar pra rodar de novo, pra, tipo, pegar outro código, saber outro histórico, em que vai ser mais observado essa, tipo, mudança de fitness durante as gerações, e provavelmente vai demorar mais para chegar no fitness máximo do que agora. Então é improvável que chegue na mesma geração que agora, e eu acho legal, tipo, observar isso e tal. Então vou pra rodar aqui, e quando terminar, ou melhor, quando chegar, né, aí eu volto.
Então, voltando aqui, ele chegou no objetivo, né? Na geração 21. Então, subindo aqui o histórico, basicamente. Então, o que eu queria mostrar, tipo, também, tipo, além de mostrar que não necessariamente ele tem um ponto constante onde ele encontra o objetivo, pelo menos até agora foi da geração 60 pra baixo, mas tipo assim, algo que eu acho muito interessante mostrar é que tipo, ele sempre começa com um fitness de 6 normalmente, sabe? Que é quando ele vem pra essa região, no caso, o melhor indivíduo. Então, ele tem a maioria deles tem um comportamento parecido de vir reto logo pra um lugar. E é isso que eu queria mostrar, além disso, né? Que ele vem pra cá, então a distância é 6 e pouco, alguma coisa assim. E normalmente os fitness durante as gerações eles têm uma constância, então tipo, não, como eu posso explicar? Enquanto não carrega, né, o histórico. Mas tipo, carregou. 100 indivíduos chegaram. Mas tipo assim, eles são iguais durante um período de gerações. Por exemplo, aqui que é igual, aí aqui também, e tudo isso aqui também. Então, são momentos que ele fica preso numa parede. Então ele fica batendo em algum lugar da parede. E esses números, eles são padrões. Então, esse 6.55, por exemplo, ele já apareceu antes. Então, não vai aparecer um 6.54, por exemplo. Ele sempre aparece os mesmos números. Então, se checar o código que rodou antes, vai ter números que são iguais aos números daqui. E outra coisa também, ele sobe tipo devagar durante o processo, daí chega a um ponto que ele pula por 30 e pouco, normalmente 35, 33, e depois ele pula direto pro fitness máximo, no caso. Então ele pula logo pro fitness máximo, ele não tem intervalo entre por 35 e 101. Então ele normalmente ele não aparece nenhum 50, por exemplo. Isso que eu quero dizer. Então ele faz esse pulo direto. Ele é como se fosse uma função logaritmo. Então ele sobe muito rápido, a partir de um ponto, que é a partir do 35 normalmente. E se você perceber, aqui também é a mesma coisa, tipo, só que mais leve. Então do 6 vai pro 9, às vezes pro 7, devagar. Do 9 vai pro 13, e às vezes do 13 vai, por exemplo, pro 20. Mas aqui, por exemplo, já foi direto pro 35. Então é algo legal de se observar que, tipo, as populações, elas vão evoluindo de modo quase logaritmo. Então é mais isso que eu queria mostrar, além de tudo. Então basicamente é isso. E fora que não sei se eu tinha mencionado antes, mas né, já que já atingiram o fitness máximo, então as gerações dali pra em diante, elas sempre vão atingir o fitness máximo praticamente. Então é basicamente isso. Então é isso a explicação do projeto. Obrigado por assistir e boa noite ou bom dia, boa tarde, não sei, mas é isso. Tchau.